Senhor amado, no nome de Jesus, esse dia é santo, Deus, porque o Senhor santificou todos os dias. E esse dia é um momento muito especial para a nossa igreja, Deus, como para as igrejas evangélicas cristãs, porque nós nos reunimos para adorar o Senhor, porque o Senhor ressuscitou para nos dar a vida eterna. Mas enquanto aqui, Pai, nós enfrentamos muitas lutas, e queremos, Senhor, colocar diante do Senhor a vida de algumas pessoas que estão passando por enfermidade. E nós apresentamos cada uma delas ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso para curá-las. Se o Senhor quiser usar a medicação, certamente o Senhor usará. Se o Senhor quer usar um tratamento, o Senhor usará. Mas se o Senhor quiser curar da forma que aprouver ao Senhor, assim também o Senhor fará, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. E nós queremos apresentar a vida da Ana Maria, Pai, no nome de Jesus. Suplicamos que o Senhor ajude nessa luta que ela está enfrentando agora, Pai. E nesse tratamento que ela vai se submeter. Que a tua mão seja sobre ela e renove as suas forças e o vigor. E ela possa, ó Deus, no tempo do Senhor, ficar sarada, curada para a glória de Deus. Para que teu nome seja engrandecido na sua família e o teu nome seja glorificado pela sua família, sabendo que o Senhor é quem curou. A irmã Salete, Pai, tem experimentado também uma cura na sua vida. E ela está aqui nessa noite para agradecer mais uma vez ao Senhor. Porque o Senhor a fez praticamente nascer de novo. E ela quer glorificar ao teu nome e agradecer. Cuida da tua serva, Pai. E da sua casa, da sua família. E dá completo vigor a ela, que ela seja totalmente curada, que nada mais tenha no seu corpo para a glória de Deus. Nós oramos por a vida da Marina, Pai, que também está enferma. Nós não sabemos exatamente o que é. O Senhor sabe. Que o Senhor possa curar em nome de Jesus. No nome de Jesus. Também suplicamos por a vida, ó Deus amado, da ex-sogra da Janaína, Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, estender a mão sobre ela, sarar, curar, ministrar a cura sobre a vida dela. Oramos também pela vida do Francisco, tio da nossa irmã, Pai, Helena. Senhor, no nome de Jesus, o Senhor sabe a necessidade daquele homem. E a sua família tem clamado ao Senhor. Senhor, que o nosso clamor alcance o teu trono de graça e de glória. E o Senhor possa, Deus, liberar a cura naquele lar. E no lar de cada uma dessas pessoas aqui apresentadas, em nome de Jesus. Pai, também o Juan, Pai, está com a enfermidade, ó Deus, que aos olhos do homem, Pai, é muito difícil. Mas nada é impossível para Deus. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida daquele homem, Pai. A esposa dele é crente, teme ao Senhor, tem ajudado, ó Deus, na obra do Senhor, com prazer e alegria nessa casa. E tem sido, ó Deus, instrumento do Senhor na vida da sua família. Pai, em nome de Jesus, cura aquele homem para a glória de Deus. Para que teu nome seja testemunhado por a tua serva que lá é crente e os seus filhos que agora também estão indo para a tua casa, para a igreja. O Eloy de uma forma especial. Senhor, em nome de Jesus, ministra a cura sobre todos. Eu quero agradecer, Pai, porque mesmo ontem, muito debilitado, mas o Senhor renovou as minhas forças e me traz aqui nessa noite para adorar o Senhor. Muito, muito obrigado, Pai. Eu nem mereço, Pai, eu quero te agradecer. E nós queremos agora todos reunidos, Pai, adorar ao Senhor. Dizer para o Senhor, Pai, que o Senhor é maravilhoso. Dizer para o Senhor nessa noite, Pai, que nós te amamos e que nós somos agradecidos, ó Deus, ao Senhor, porque o Senhor um dia nos alcançou e nos tirou de onde estávamos e nos conduziu, ó Deus, em espírito às regiões celestiais. E hoje, todos nós aqui somos cidadãos e cidadãs do reino dos céus. E nós estamos caminhando para se encontrar contigo, Pai, naquele dia. Ainda está no meu coração, Pai. Abençoa a mãe do Rodrigo que está conosco, do Ademar. O Senhor tem um projeto na vida dessa mulher, Senhor. Que os seus filhos sejam instrumentos. Abençoa também Cibele, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa essas vidas de uma forma especial. Recebe nossa adoração, recebe nosso louvor, recebe a nossa gratidão nessa noite, que será ministrada ao Senhor, essa gratidão através dos louvores, que a tua igreja canta ao Senhor, para a glória do Senhor. Assim abençoa a todos nessa noite, nesse lugar, e fala ao nosso coração, é a nossa oração, em nome de Jesus, a igreja diz, amém.
Ó Rei sublime, majestade e glória, sobre as milícias do celestial rei, ouve o louvor, os hinos de vitória dos que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Dos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o excelso do seu bem feito. Que lindo! Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Graças a Deus. Eterno Deus, teus filhos fez prostrado perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rende glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Boa noite, igreja. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 133. São apenas 3 versículos. Todos irão ler ao mesmo tempo. A excelência da união fraternal. Diz assim a palavra do Senhor. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, e como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Oremos. Seu Deus de infinita misericórdia e bondade para conosco, Pai. Te agradecemos pelo estar na tua casa, ouvir a tua palavra, e a ti sim pedimos a tua bênção, a tua misericórdia para conosco. Recebe as nossas súplicas, as nossas orações, nossos louvores a ti, Pai, porque só tu és Deus, só tu és digno de toda a honra, Pai. Te agradecemos imensamente. Seja conosco nessa caminhada, que o Senhor possa nos abençoar ricamente. Em nome de Jesus, amém. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar,
pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Correi para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Oh Deus, sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Oh Deus, preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio, eu anseio por ti. Jesus, eu anseio por ti. Eu anseio por ti, Jesus, por tua glória. Anseio por ti, Senhor, por tua presença viva em mim. Eu anseio por ti. A tua igreja anseia por ti, Senhor. Eu sou como terra seca que precisa das chuvas. Eu sou como terra seca que precisa das chuvas. Eu anseio por ti, Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Só a igreja canta. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti.
anjos te adoram aos teus pés, pra sempre governarás. Teu reino não passarás, ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que Possa expressar. ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és fogo apaixonado, eu sou do meu amado. Tu és meu, pra sempre governarás. O teu reino não passarás, ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Amor meu, louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. 9. Vamos ler todo mundo o versículo 9. O 9 e o 10, né? Porque são muito curtos. Honra, todo mundo, Senhor, com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo.
a prosperidade a cada um, abençoa aqueles que nos visitam, abençoa aqueles que aqui estão, Senhor Deus, abençoa aqui cada lar aqui representado, cada família aqui representada, venha ao encontro da necessidade de cada um. Abençoa conforme a tua graça, a tua misericórdia e o teu amor. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6. Eu quero meditar com os irmãos nesse texto precioso da palavra de Deus. A partir do 1, tá certo? Não, vamos começar do 11. Do 11 vai ser melhor. Até o 10 vai explicar esse contexto. E no 11 nós vamos ver a história de Gideão. Deixa eu só explicar para vocês como é que surge, por que que existe o livro de Juízes, em que contexto surge, né? Em que contexto? A gente tem um Pentateuco, onde o último livro do Pentateuco é o livro de Deuteronômio. O que é Deuteronômio? É um sermão proferido por Moisés. Né? Deuteronômio é um sermão. Apesar de ter muitos capítulos, é um sermão proferido por Moisés para o povo antes de ele entrar na Terra Prometida. Quando o povo entra na Terra Prometida, e todos nós sabemos qual foi a descendência, e nós sabemos qual foi a descendência que entrou na Terra Prometida, foi a descendência de Caleb e de Josué, eles entraram na Terra Prometida. E havia uma promessa de Deus para eles. Qual era a promessa de Deus para eles? Que eles iam entrar, tomar posse, e eles herdariam lá, ganhariam de Deus tudo aquilo. Aí você vai lembrar das batalhas que Josué enfrentou para poder vencer. Você vai lembrar daquela batalha famosa que é quando ele vence e consegue as muralhas de Jericó serem derrubadas. E era um exército quase que inabalável. O povo de Jericó era quase inabalável e ele consegue derrubar aquelas muralhas e ele vence. Mas depois, por desobediência, ele enfrenta uma cidade quase sem nenhuma expressão, chamada de Ai, alguns chamam de Ai, uma cidade pequena, mas com um exércitozinho, desculpa a expressão, medíocre em relação ao exército de Deus. Mas eles vão lutar contra Ai e perdem a batalha. E José fica triste e rasga as vestes, porque não entendia porque ele tinha perdido. E Deus diz: não adianta, José, você chorar, você jejuar, você rasgar as vestes, você botar pano na cabeça, saco na cabeça, não vou ouvir sua oração, porque você desobedeceu. O povo de Deus está desobediente agora comigo, não foi efetivamente Josué. Mas como foi isso? Deus explicou: lance sorte que você vai descobrir quem foi. Eles vão lançando sorte, vai parar lá na família de Acã, que pegou dos dispôs. Eles perderam, mas depois que foi corrigida a situação, eles venceram as batalhas. E Josué foi estendendo as conquistas, porque Deus disse que ia dar toda Canaã, toda aquela região para eles. E ele começa a dividir as tribos com as pessoas. Começa a pegar, dividir as terras por famílias. E quem conduz essas famílias, né? Quem conduz esse grupo, por exemplo, você está numa terra lá, diz o texto que Caleb que esperou, faz essa declaração, esperou por muitos anos, ele recebe um lugar chamado, um de cada vez, para não complicar o negócio, tá? Caleb recebeu por herança qual cidade, qual lugar? Vai ser, eu vou dar uma barra de chocolate para quem acertar domingo que vem me fala, tá bom? Então Caleb, ele lutou e esperou, mas ele recebeu uma cidade. E todos eles receberam um lugar para administrar. Só que ali, quem cuidava de tudo eram os chamados juízes. O juiz surge aí, porque ele é profeta, juiz e sacerdote. Ou seja, essa pessoa que é juiz vai exercer essas três funções: sacerdote, profeta e juiz. Então o livro de Juízes é escrito nesse contexto, onde o povo de Deus é conduzido por juízes levantados por Deus. Gideão é um deles, vai se tornar um deles. Mas olha em que momento Gideão se torna um deles. Vamos ler o texto? Então, toda a igreja. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então, a igreja.
para aqui. Nós vamos meditar desse texto um pouquinho adiante, mas eu quero parar aqui. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar o nosso coração nessa hora. E a nossa vida possa ser edificada por meio da poderosa palavra de Deus. Agora, Deus, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor me coloque atrás da cruz de Jesus Cristo, para que a honra e a glória seja para o Senhor. Que o Senhor me use apenas como boca de Deus nesse instante, somente, Pai. Mas que a glória seja para o Senhor e que o Espírito Santo de Deus fale nessa noite e edifique a tua igreja. E a tua igreja seja fortalecida por meio dessa palavra e seja edificada por meio dessa palavra. Ouve, Senhor, nossa oração. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, tem compaixão. Nos ajuda nesse instante. Que o Espírito Santo de Deus possa agir com toda liberdade nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero meditar com os irmãos nesse instante e pensar nesse momento. Agora eu vou ler os 6, 15 e 16, bem bonito com toda a igreja, tá? 6, 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E eu quero meditar com os irmãos sobre o texto todo, mais especialmente sobre esse versículo. Gideão, diante da dificuldade, diante da aflição, ele olhou para a sua fraqueza. Diante da aflição que pesava sobre o povo, e nós lemos nos versículos anteriores, ele fazia o quê? Ele pegava, bota no versículo lá que fala, que ele escondia lá o trigo lá no lagar. Ele moía o trigo, acho que versículo 14, ou não, acho que 11 ou 12. Está aqui, ó. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o opor a salvo dos midianitas. Ou seja, ele estava escondendo, porque o povo era tão opressor contra eles, que ele não podia nem moer o trigo, porque eles viam e tiravam. Ou seja, estava roubando até a comida deles. Às vezes, na nossa vida, também acontece isso. O inimigo nos cerca de todo lado. Eu tenho um amigo lá de trabalho, que ele está enfrentando uma situação muito difícil, muito difícil. E nesses dias eu tive que dizer para ele que a luta dele não era física, não era material, era espiritual. Meus irmãos, nada do que ele faz, trabalha comigo, dá certo. Nada. A vida financeira dele está acabada. E ele ganha bem. A vida financeira dele está desequilibrada. Deve e deve muito. Deve mais do que o que ganha. E cada vez que foga um pouquinho de dinheiro, aparece algo atrás. Aí vai e traga aquele dinheiro dele. Quando eu vejo a situação dele, eu lembro lá do livro do profeta Ageu, que diz o seguinte, ó: vocês plantam e vocês não conseguem colher. Vocês regam a terra e não dá fruto nenhum. Vocês guardam o dinheiro e guardam o dinheiro como se fosse um saco furado. E vai procurar, não tem nada. A expressão lá, um saco até furado. Não tem nada. Ou seja, nada dá certo. Tudo na vida é um fracasso. E nessa semana eu disse para ele: meu irmão, deixa eu dizer para você o que é a sua luta. O seu problema é espiritual. O seu problema é espiritual. Você pode nem acreditar e achar que é financeiro, mas vou dizer para você uma coisa: o seu problema é espiritual. Cada vez que você tem uma folga, o devorador vem e pega. Ele não é crente não, isso não acontece. Pode acontecer com crente? Pode, mas ele não é crente, eu digo. Mas cada vez que folga um dinheirinho, o devorador vem e pega. E eu quero dizer uma coisa para você, e todo dia que você diz para mim, diz para nós: não, eu sou de Jesus, eu estou com Jesus. Eu digo: você é de Jesus mesmo? Essa semana eu perguntei: você está com Jesus mesmo? E nós vamos ver já alguém que estava com Jesus. Eu digo: você é de Jesus mesmo? Você estava com Jesus? Então isso aqui já é um alerta para a igreja. Acontece com o ímpio, mas acontece comigo e com você se andarmos em impiedade. Nada vai dar certo na nossa vida. Nada vai prosperar na nossa vida. A gente
foga um pouquinho, aí vem o devorador por trás e tira. E a gente nem liga o esconfiômetro porque é. Acha, não, eu sou crente. Sim, porque você é crente, você acha que tudo na sua vida vai dar certo? Porque você é crente, você acha que tudo na sua vida vai ser sucesso? Eu não estou falando aqui de prosperidade material que é pregada aí nas redes sociais, não estou falando disso não. Eu estou falando de andar com Deus, de maneira que, andando com Deus, sendo obediente a Ele, a sua palavra, em tudo, não é em parte não, porque Deus não aceita de mim e nem de você obediência parcial. As pessoas acham que Deus, Ele aceita uma obediência parcial, só pela metade. Não, Ele não aceita. As pessoas acham que você pode ser fiel a Deus em parte, pode obedecê-lo em parte. O que Deus quer de mim e de você é obediência integral. Caminhar com Ele de forma integral. Não é viver como se não fosse dele. Ele diz, lá quando ele escreve lá, eu vou tirar, lá em Deuteronômio, se eu não me engano, 26, eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. E eu terei um povo, vocês terão um Deus. E mais, ele diz, eu vou colocar dentro do seu coração os meus estatutos e eu vou fazer que vocês andem neles. Nessa semana nós falamos sobre o significado da palavra de Deus, lei, estatuto, preceito, tudo isso, na reflexão, alimentando-se da palavra. Então, meus irmãos, andar com Deus não é simplesmente dizer, eu sou de Cristo. Você é de Cristo, mas a sua vida evidencia que você é de Cristo? Eu estou falando por causa desse rapaz, o exemplo do trabalho, ele disse, não, eu sou de Jesus. Eu digo, você é de Jesus? Como você é de Jesus? Se você é de Jesus, que fracasso é esse grande na sua vida? Se você é de Jesus, por que é que nada dá certo na sua vida? Não dá certo relacionamento, não dá certo vida financeira, não dá certo nada. Que história é essa de que é de Jesus? O Salmo diz, com muita propriedade, bem-aventurado os que não andam no caminho dos... Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Nela medita de dia e de noite. E nós já estudamos aqui o significado desse meditar no hebraico, que é o verbo ruminar. Ruminar, quem é do interior aqui, Abraão sabe bem o que é ruminar, sabe. A vaquinha, ela passa ali, lá no interior, ela está comendo, mastigando, e ela engole. Depois ela senta embaixo da árvore, não tem nada na boca, e do nada ela começa a mastigar de novo. Porque o sistema digestivo dela é diferente do nosso. Ela mastiga e engole, mas depois ele devolve para ser mastigado de novo. Olha o que é que o salmista diz. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei rumina, de dia e de noite. O que é isso? Eu leio a palavra de manhã, eu leio a palavra à tarde, e eu leio ela novamente à noite. Eu fico me alimentando dela constantemente. Então, falar para esse rapaz, eu digo, o seu problema é espiritual. Então, já fico alerta para você. Se nada estiver dando certo na sua vida, meu irmão, abra os olhos. Pagou a luz, aí cortam água. Pagou a água, corta a luz. Pagou a luz e a água, cortou a internet. Nada está certo, tem alguma coisa errada. Liga o desconfiômetro, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Gideão está passando por um momento de lutas. Por quê? Porque o povo, se você olhar os capítulos, vamos para o versículo 1, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Preste atenção, era o povo de Deus, mas eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. O Senhor os entregou. Então, às vezes você está passando por uma aflição, não sabe o que é. Deus lançou a aflição sobre a sua vida. Não diga que é o diabo. O diabo às vezes nem agiu nisso. Ele nem, vou usar aqui a expressão, ele nem precisou agir. Ele nem precisou fazer nada. Eu e você fizemos. O diabo nem precisou fazer. Eu estou advogando a causa dele não, porque ele age. Mas muitas vezes o diabo nem precisa fazer. A gente mesmo desobedece a Deus e colhe o resultado da sua desobediência. Fica dizendo, o inimigo está agindo na minha vida e Deus não faz nada. Meu amigo, foi você, fui eu. É você ou eu que
desobedece a Deus, anda longe de Deus, aí depois escolhe o resultado da desobediência. O texto fala claramente, o povo de Israel desobedeceu, fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Midianita é o povo de Deus? Não. Mas Deus pegou o povo dele e entregou na mão do inimigo dele. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Eles se escondiam em buracos nos montes, escondiam comida, se escondia. O povo de Deus, eu e você, não temos necessidade de nos esconder, a não ser que a gente faça o que é mal, aí vai se esconder mesmo. E nem se esconder não vai dar certo, porque não vai se livrar da mão do inimigo, não vai. Quando nós ouvimos a ministração da palavra, quando nós vemos a palavra, ela nos alerta constantemente. Deus faz inúmeras promessas para mim e para você. Muitas. Muitas promessas. Mas Ele sempre nos conclama a obediência. Vocês lembram da história de Saul? Saul desobedeceu e depois ele trouxe os animais que Deus tinha dito para ele destruir. Ele guardou como despojo. Quando Samuel escuta o barulho, chega para ele, me diz uma coisa, Saul, o que é isso? Não, eu pensei melhor. Eu pensei, ao invés de destruir esse animal, eu pensei em trazer para sacrificar para o Senhor. E o que é que Deus diz? Aí Deus vai lá e fala para o profeta, pois diga uma coisa para ele. Para mim, mais do que eu sacrificar, é o obedecer. Vá lá e diga para ele o que? Melhor para mim do que sacrificar, está todo dia na igreja. A minha mãe dizia barata de igreja, está todo dia na igreja, todo culto da igreja, é todo tempo na igreja, mas tem uma vida de desobediência. O que é que adianta isso? Eu estou dizendo que você não deva vir para a igreja, não, você deve vir. Mas o que adianta isso? Você está se matando, está na igreja, em todo culto, inventa nome de culto, toda a igreja vai, mas é desobediente. Aí Deus diz para Samuel, Samuel vai lá e diz para ele, porque para mim, melhor do que sacrifício é obediência. E melhor do que essa gordura que ele vai trazer, é o atender o que eu digo. Então vamos guardar isso no coração. O povo está sofrendo com os midianitas, porque desobedeceu a Deus, fez o que era mal. Então, vamos olhar para a nossa vida, gente. Vocês não são pessoas más. Nós não somos pessoas más. Deus nos libertou. Dentro de nós ainda tem uma velha natureza que quer nos fazer praticar as coisas más que nós fazíamos antes. Mas você não é mais mal. Dentro de você há uma natureza ainda má que quer fazer você novamente praticar o que você fazia. Quer fazer você novamente cometer o pecado que você cometia. Mas também dentro de você está o Espírito Santo de Deus, que lhe ajuda a resistir à tentação. E ainda digo mais, essa tentação que vem sobre a sua vida, ela não é mais forte do que as forças que você tem para resistir. A Bíblia diz que não virá tentação sobre mim, mais forte do que eu possa resistir. Então você e eu podemos resistir. Por quê? Porque dentro de nós está o Espírito Santo de Deus. Mas o povo fez o que era mal perante o Senhor os entregou na mão dos midianitas, e eles, para conservar a comida, eles escondiam para guardar. Aí um dia, tem um homem de Deus que tinha no coração um desejo de ser obediente a Deus, mas ele se via muito pequeno. Aí ele diz assim para nós, versículo 15, por favor, do 6. E lhe disse, ai Senhor meu Deus, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Deus deu uma resposta para ele, e dá para mim e para você, diante da nossa pequenez, das aflições e dos problemas. Deus diz assim para ele, eu estarei contigo. Engraçado que o texto não diz que Deus disse assim, ó, você não é pequeno. O texto não fala isso. Você não é pequeno. O texto fala isso? Não. O texto diz só assim, ó, Deus disse, não importa, eu sou contigo. Então, mais importante do que o que nós somos, é quem está conosco. Senhor,
Eu sou o menor de minha casa, a minha família é menor e eu sou o menor da minha casa. Como é que eu vou levar Israel? Deus está dizendo, não importa para mim, eu sou contigo. Não importa para mim, sabe por quê? Porque eu uso os fracos para confundir os fortes. Eu uso os loucos para confundir os sábios. Eu uso sempre o oposto para confundir, para mostrar que a glória é minha. Então Deus diz, não se importa, valente, eu vou ser com você. E você vai vencer essa batalha. E é interessante que se você leu o restante da história, ele não estava confiando muito que seria ele, o vencedor. Ele estava achando difícil, porque os midianitas, gente, tinham um exército enorme. Tinha um exército muito forte em relação ao povo de Deus. E parece-me, e você vai concordar comigo, a gente, às vezes está até bem, mas quando a gente peca, a gente fica fraco. Quando a gente peca, a gente fica fraco. As fraquezas tomam conta da gente. Esse povo aqui estava desobediente a Deus. Que força esse povo tinha? Desobediente a Deus? Nenhuma. Ele estava andando em caminhos errantes, caminhos distantes de Deus. Que força ele tinha? Nenhuma. Mas Deus suscita alguém que vai ajudá-los. Alguém, um homem que está lá, e que é o menor deles, mas que teme a Deus. Ele levanta Gideão e diz, Gideão, faz o seguinte, eu vou levantar você e você vai vencer esse midianita. Ele diz, como que eu vou vencer esses homens, Senhor? Como eu posso fazer isso? Deus não negou a pequenez de Gideão. Ele cobriu essa pequenez com a sua presença. Ó, quando você estiver passando por uma luta, Deus não vai negar essa luta que você está passando, não, que é real. Mas Deus vai cobrir ela com a presença dele. Ele vai estar ao seu lado e vai te ajudar. É isso que ele promete. É isso que a Bíblia promete. A Bíblia não promete para mim que eu não vou passar por luta. Ah, você pode dizer assim, mas como é que pode? É pastor e passou mal ontem, quase, chega no hospital quase morrendo. Irmão, você vai se assustar com isso, aí você vai tomar um susto maior. Quando eu fui sentar para tomar medicação, tinha outro pastor do meu lado, pastor Júnior. Se você já estava assustado porque o pastor foi, pois eu lhe contar que quando eu sentei na cadeira para tomar medicação, o pastor Júnior estava sentado lá, pastor Júnior. Ele foi isso, pastor Júnior. Ainda deu tempo para ele perguntar, disse, a pau está com uma dor muito grande aqui. Eu digo, meu irmão, eu estou todo vomitando direto. Não tem a ver com pecado isso. Tem a ver com pecado isso. Mas no meu coração e no dele, como no seu, havia uma certeza. Qual a certeza? Deus estava cuidando da gente. Mais do que o que nós somos ou o que nós estamos passando, é aquele que está conosco, que é a presença dele. Por isso, valente, eu sou contigo, não se preocupa, eu sou contigo. Então não importa a luta que você passa, que eu passo, não importa a luta que a nossa família, não importa. Importa algo mais forte, maior. Qual é? A presença de Deus conosco. Ele está ao nosso lado. O selo não é o tamanho do seu currículo, nem do meu currículo. Qual é o selo de Deus? É o eu estarei contigo. Esse é o selo. Esse é o que garante a certeza do nosso coração e a paz. Eu estarei contigo. Isto é uma das coisas mais bonitas e fantásticas que tem na Bíblia. Deus falar que estará conosco. E isso é uma evidência tão grande dele estar na nossa vida, que o próprio nome pelo qual Jesus seria chamado evidencia um Deus que está com a gente. E o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, um Deus que estará conosco o tempo todo. E quando Cristo ainda foi e partiu, ele deixou o Espírito Santo, o próprio Deus também conosco, na pessoa do Espírito Santo, ao nosso lado. Israel oprimido. Gente escondendo trigo no lugar errado, horas tensas, expectativa no chão, e neste ambiente de medo, a insignificância que Deus chama, é nesse momento que Deus chama um jovem improvável. Por que improvável? Porque a família dele, normalmente a ordem é assim, é a família mais forte que vai conduzir os exércitos. Ele diz, a minha família é a menor, e eu sou o mais fraco. É porque Deus usa uma matemática invertida. Quando Deus manda Samuel ir lá na casa de Jessé, vai lá que eu quero ungir um rei. E ele chega lá, estão todos na casa, os filhos, menos um. E quando eles perguntam, tem mais algum? Eles não dizem assim, ó. Tem um chamado Davi que está lá no campo cuidando das ovelhas. Se você olhar no texto, não diz isso. Sabe o que é que o texto diz? Tem o menor. Se você para o texto lá de Samuel está dizendo, lá tem no campo um menor. Aí o que é que Deus diz? Manda chamar o menor. Porque usa é o menor. Eu não uso o maior. Porque se eu usar o maior, cadê minha glória?
Se eu usar esse cara aí que tem, Eliabe, que tem cara de militar e cara de rei, se eu usar ele, cadê minha glória? Eu quero usar um que não tem cara de rei. Eu quero usar um que não tem arma. Eu quero usar um que não cuida de pessoas, cuida de ovelha. Eu quero usar um que ninguém espera. Porque o que Deus faz é assim. Deus faz exatamente o contrário do que eu e você pensamos. Às vezes a resposta para a nossa vitória, em algo que a gente está passando, nem é algo que está longe da gente não, é algo que está bem perto. E não é algo grandioso, é sobrenatural não, é algo bem simples que faz parte da nossa vida. E a gente não consegue ver. Porque Deus faz assim. Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. À luz desse texto, Deus redefine identidade e mudança de circunstância. À luz desse texto, né, Deus redefine identidade à luz de circunstâncias. Primeiro ele mostra quem você é. Depois é que ele vai mostrar o que você é capaz de fazer. Quando Deus chega lá e conversa com ele, ele diz assim, sai na tua força, ó valente. Aí a pergunta de Gideão, Senhor, se eu sou valente, por que nosso povo está assim? Então, primeiro Deus define quem ele é. Na nossa relação com Deus, nós temos que definir quem nós somos. Na nossa relação com Deus, a gente tem que pensar, quem sou eu? Na nossa relação com Deus, nós temos que pensar, quem sou eu? Eu sou aquele velho homem ou eu sou uma pessoa transformada que confia em Deus? Eu sou o velho homem e a velha mulher ou eu sou uma pessoa que depende de Deus? Quem sou eu? Primeiro ele quer que a gente defina quem nós somos. Depois ele vai mudar as circunstâncias. Porque não adianta a gente dizer que é crente, mas está vivendo como se não fosse. A nossa identidade não está correta. A nossa identidade não está evidenciando quem nós somos. Ele primeiro pergunta lá, chega lá, vai na tua força, valente. Ele disse, eu sou valente, Senhor, por que é que eu estou passando por isso? Ele está dizendo o seguinte, se ele tivesse alongado a conversa, ele ia dizer, Gideão, o fato de você ser valente não significa que você não vai enfrentar lutas. O fato de você ser valente não significa que você vai ter só vitórias. Eu quero que você entenda que, porque eu sou contigo, você é valente. Porque ele fala que é com Gideão antes, depois é que ele diz, vai valente. Porque aquele que anda com Deus, meu irmão, não tem que temer nada não. Aquele que anda com Deus não tem que temer nada. E eu vou repetir aqui o testemunho que eu já dei no culto de oração terça-feira. O pastor Forte é um pastor da Igreja Batista. Se o Júnior, que é um amigo meu, a família do Júnior, que é parente do pastor Forte, ouvir essa mensagem, vai lembrar, o pastor Forte, ele evangelizava no presídio. E ele levava a palavra de Deus para aqueles presos. Inclusive minha mãe, quando eu falei uma vez, ela disse que conhecia o pastor Forte de muito tempo. E o pastor Forte, levando a palavra para o presídio, um dia ele evangelizando no presídio, um cara muito drogado e muito doido, chefe lá do grupo lá, disse o seguinte, você não prega mais aqui. Você não evangeliza mais aqui. E o pastor Forte ficou calado ouvindo. E ele disse assim, você não prega mais aqui porque quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu, só faz aqui nesse presídio aqui o que eu quero. Quem manda aqui sou eu. E o cara muito doido. Quem manda aqui sou eu, quem vai fazer o que você pode parar, você não vai mais evangelizar ninguém aqui não. Quem manda aqui sou eu, porque eu sou é valente. Aí o pastor Forte, com muita sabedoria, disse assim para ele, deixa eu dizer uma coisa para você. E deixa eu falar para vocês, só quem era esse que disse para o pastor Forte. Esse rapaz que disse isso, ele por 2 vezes fugiu do fórum em audiência, aquele fórum velho, em audiência. Ele estava no 3º andar, algemado, com algema nas costas. Numa audiência, descuidado, ele pulou da janela, caiu no capô do carro, em cima do teto do carro, acabou o carro, deu um pulo, saltou, jogou a algema para frente e fugiu e ninguém encontrou esse homem. Outra vez fizer, descuidado, ele pulou de novo do 3º andar, caiu em cima do teto do carro, acabou o carro, o teto do carro, se soltou, fugiu, foi uma luta para encontrar. Em audiência. E ele estava no presídio, ninguém manda aqui, quem manda aqui sou eu. Aí o pastor Forte disse assim para ele, por você está bom de ser crente. Aí ele disse, por quê? Ele disse, porque eu também não tenho medo de ninguém, eu não tenho medo nem do diabo. O pastor Forte disse. Aí ele disse desse jeito, irmãos, com essa palavra que eu vou dizer para vocês. Ele disse, está aí, que eu encontrei o mais forte do que eu, se ajoelhou, pediu uma oração, é crente até hoje, casou com um advogado e está solto.
por bom comportamento. Ficou preso um tempo, ficou solto, casou com uma advogada. Ele disse o quê? Está aí que eu encontrei o mais forte do que eu. Sabe por quê? Porque quando você está com Deus, meu irmão, não tem valente diante de você, não. Por isso que Deus diz assim para Gideão: Gideão, vem valente. Porque quando ele está com Deus, não tem nenhum que seja valente, não. Valente é o que está com Deus. Por isso Deus diz para ele: eu sou contigo, por isso que tu é valente. Primeiro ele mostrou isso para Gideão. Mas mais, Gideão não recebeu uma injeção mágica da autoestima, como está sendo ensinado na internet. Ele não recebeu injeção alta de autoestima. Não, você pode se olhar no espelho, acordar cedo, ter um pensamento positivo, que você é vencedor. Ele não recebeu isso não, que é só o que a gente vê hoje. Ele não recebeu essa injeção, ele recebeu a força impulsionada pela palavra viva de Deus. O que ele recebeu, sabe o que foi? Foi uma força que existe onde? Na palavra que sai da boca de Deus. Você tem essa palavra aqui para ajudar você a vencer as aflições. Você tem essa palavra aqui para vencer as dificuldades. Você não precisa de nenhuma injeção motivadora, não. Você tem essa palavra. Você tem um Deus que te ajuda a vencer todas as aflições. Às vezes nós vamos enfrentar derrotas? Vamos. Vamos perder pessoas que a gente ama? Vamos. Vamos ficar doentes? Vamos. Vamos às vezes perder o emprego? Vamos. Às vezes vamos passar necessidade sem ter o que comer? Vamos. Vamos. Mas não são as circunstâncias que vão definir você. Paulo diz o quê? Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E ele vai dizer lá em Filipenses 4,13: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque ele sabia que não eram as circunstâncias que iam definir quem ele era, mas sim o Deus que ele servia. Agora, aplique isso à sua vida. Você está passando por uma situação onde você só enxerga limitações? Gideão fez a mesma coisa. Senhor, como é que eu vou vencer esse povo? Como é que eu vou enfrentar essa luta, Deus? Como? Esse povo é muito forte. Deus diz: vai da tua força. Eu sou contigo. Deus usa vasos improváveis para que a glória dele apareça melhor. Porque é assim que a glória dele aparece. Nesses vasos que são descartados. Desses vasos que são desprezados. Davi foi desprezado. Cadê tu tendo um filho? Tem um filho. Qual? É um menor que está lá no campo. Ele diz nem que é Davi. Ele diz: eu tenho um menor lá no campo, porque ele era o menor da casa. Ele diz: pois é esse que eu quero. Traz esse menor para mostrar que tudo na minha vida, quando Deus usa isso e nos mostra no texto bíblico, isso é para mostrar para a minha vida e para a sua vida que Ele é capaz de usar a mim e a você, em qualquer momento, para fazer o que Ele deseja fazer. Ele mostra, nesses personagens da Bíblia, que nós podemos, tendo Ele à frente e tendo Ele conosco, vencer toda e qualquer aflição, toda e qualquer batalha. Talvez você esteja passando alguma luta. Apenas descanse em Deus, apenas confie em Deus. Para se medir um homem diante do que ele está passando, para se medir o tamanho de um problema, da adversidade ou da luta, e ainda do gigante que está diante de você, você precisa guardar no coração e crer com toda a força no que Deus fala: eu estarei contigo. Foi isso que ele disse para Gideão: levanta, derruba os altares internos do medo no teu coração, dá o primeiro passo de obediência a Deus nessa noite. A tua insignificância não é barreira, mas sim o palco para a presença de Deus. Eu quero que você receba isso. Deus ainda usa pessoas e vasos improváveis, e você e eu estamos na lista. Quero que você entenda um pouquinho ainda. A matemática bíblica não é a matemática da lógica. A matemática da Bíblia, quando andamos com Deus, é assim, ó: o pequeno é grande, o fraco é forte, o improvável é o escolhido. E a presença de Deus na nossa vida muda o resultado. A Bíblia diz que Gideão é conclamado por Deus, intimado a lutar. E ele duvida que poderia vencer. E brota no coração dele um desejo: eu vou fazer prova desse Deus. E Deus diz: como você quer para ver prova de mim? Você quer o quê, Gideão?
Eu quero fazer prova do Senhor. Como? Eu quero fazer prova do Senhor assim. Eu vou traduzir para a nossa linguagem. Eu vou colocar um tufozinho de lã. É algo parecido com algodão para nós. Eu vou pegar um tufozinho de lã. E eu quero colocar esse tufozinho. Vai chover. O Senhor vai fazer chover no arraial, mas esse tufozinho de lã não vai se molhar. Se isso acontecer, eu vou crer. Diz o texto que Deus diz. Tá bom. E Gideão dorme. Quando ele acorda, choveu a noite inteira. Ele vai lá no tufozinho de algodão que ele tinha feito, o tufo de algodão está seco. Ele diz, não, mas eu quero mais. Eu quero fazer outra prova de ti. Ele, pois faça. O que agora? Eu quero o contrário. Eu vou botar o tufozinho de algodão aqui. E eu quero que chova. E amanhã eu quero que toda a terra em redor do tufo esteja seca. E só o tufo molhado. Ele diz, pois tá bom, Deus. Diz, pois tá certo. E Gideão dorme. No outro dia choveu a noite toda. Quando ele acorda, o chão todo está seco e só o tufo de lã molhado. Ele diz, eu vejo que a palavra é verdadeira. E ele vai. Às vezes eu e você, quando a gente faz prova dele, a gente diz, Deus é verdadeiro, mas o coração ainda duvida, o coração ainda aperta. O coração ainda fica muito angustiado. E Gideão foi. E quando ele chega lá, diz o texto que ele vê os exércitos dos midianitas, a descrição dele é como se fosse areia na praia. Ele diz que ele vê tanta gente, ele diz, talvez ele pensou, meu Deus, como é que eu vou vencer esse povo? Como eu vou vencer esse povo? Deus me fala. E o coração dele fica aflito. Quando as angústias vêm sobre a nossa vida, é natural que eu e você fiquemos aflitos. Mas Deus disse o que para ele? A primeira palavra, eu serei contigo. Então, meu irmão, quando você ouvir isso de Deus, acalma o coração. Eu serei contigo. Deus disse isso para ele. Aí ele, não confiando nessa verdade ainda, que Deus ia dar os midianitas na mão dele, e a Bíblia diz que Deus falou para ele, eu vou entregar esse exército para você como se fosse um só homem. Eu vou entregar como se fosse um só homem. Ele pega, se veste, bota uns panos na cabeça para se emaranhar lá no meio do exército inimigo, porque ele não está confiando. E ele vai lá para ver como é as coisas. Diz o texto que ele vai lá na madrugada à noite, e ele vê lá o povo dormindo, e alguns acordados, e ele se esconde lá, e ele vai passando num canto. Quando ele vai passando num canto, tem num lado lá, tem 2 soldados conversando do exército midianita. E ele para e escuta, e um soldado disse assim, eu tive um sonho ontem à noite. E ele ficou ouvindo. E o soldado diz o quê? Eu sonhei que esse exército aqui tinha sido devastado. Não tinha escapado um. Aí eu quero corrigir. Eu acho que escapou um. Eu acho que escapou um. Aí aquele outro que está com ele diz o seguinte, sabe o que é isso? Não é nada senão Gideão que vem aí. Com quantos? Com 300 homens, mas só que Deus vem com ele. Nós estamos perdidos. Quer que eu diga que eu acho que escapou um? Sabe quem? Esse que ouviu a história. Esse não ficou lá não. Esse foi embora. Aí foi que Gideão acreditou. Só nessa hora ele acreditou. Ele volta todo empolgado e diz o texto que quando ele vai lutar contra os midianitas, que ele chega lá, estão todos mortos. Porque o Senhor lutou por ele. Deus disse o que para ele? Sai da tua força, valente. Apenas confia que eu vou fazer a obra. Eu quero dizer uma coisa para você. Gideão, gente, humanamente impossível vencer. 300 homens vencer aquele exército era impossível. Era impossível. É igual uma luta que eu e você enfrentamos. É impossível. É impossível. O problema é bem maior do que a nossa capacidade de vencer. É impossível. Mas a grande questão é que Deus é quem vence por nós, não somos nós. Quem vence as aflições que nós enfrentamos não somos nós. É Deus que vence por a gente. Quem venceu aquele exército foi Deus. Deus mandou um anjo e venceu a batalha para Gideão. Gideão não teve que fazer nada. Não teve que levantar uma espada, não teve que fazer nada. Deus venceu. Deus queria fazer prova de Deus só para se ele confiava em Deus. E mesmo cambaleando na fé e duvidando, até na véspera da luta, mas ele foi. Então o que é que Deus espera de mim e de você? Que mesmo cambaleando, mesmo com dificuldade, mesmo lutando, que a gente confie nele. E Deus concede essa vitória a Gideão. Deus concede essa vitória para aquele homem de Deus. Deus usa ferramentas insignificantes para realizar grandes planos. Deus usa o pouco que você tem para fazer muito.
O que tu tens na mão? Perguntou Moisés. Moisés, o que é que tu tem na mão? Aí Moisés responde que sim, eu tenho uma vara. Mas aí na frente eu tenho um mar. Do outro lado eu tenho um Migdol. Do outro lado eu tenho um Piairote. E atrás de mim eu tenho um Faraó. Aí Deus diz o que para ele? Só toca nas águas. Porque o bater nas águas é com você. Mas o abrir o mar é comigo. Qual é a tua aflição nesse instante? O que é aquilo que angustia o teu coração ou incomoda? Ou o que é que tem... Qual a luta que tem trazido tristeza a você? Talvez um pecado que você tenha tentado vencer e ainda não conseguiu. Talvez um projeto que você ainda não alcançou. Talvez você queria ser mais obediente a Deus e não consegue. Talvez você queria ser mais dedicado e mais comprometido com Deus e não consegue. Talvez você queria alguma coisa que eu não sei. Mas tem um aqui que sabe nessa noite. Deus sabe. E Deus nessa noite, Ele quer dizer nessa noite para você: valente, eu vou te ajudar. E essa noite você vai vencer isso. Em nome de Jesus. O Senhor está aqui nessa noite, Ele quer abençoar a sua vida. O Senhor está aqui nessa noite, Ele quer te ajudar nas lutas que você enfrenta. Às vezes a gente enfrenta a luta dentro de casa, gente. Eu vi minha mãe ser crente a vida toda, por 73 anos. Ela aceitou a Cristo com 9 anos e com 82 ela foi crente. E eu vi ela enfrentando uma luta a vida toda com meu pai, que ainda não era crente. Eu vi ela enfrentando muitas lutas. Eu vi minha mãe e nós, se morávamos de aluguel, eu vi pessoas soltar piada com a minha mãe, porque a minha mãe não tinha o dinheiro do aluguel. E eu vi minha mãe chorando, porque não tinha o dinheiro do aluguel. Eu lembro que aos 11 anos de idade eu disse: mãe, eu vou dar uma casa para a senhora. Porque naquele dia eu vi uma pessoa soltando piada para ela, e ela chorou e doeu tanto. Eu tinha 11 anos de idade quando eu disse para ela: mãe, eu vou lhe dar uma casa. E, irmãos, como eu vou dar uma casa para minha mãe com 11 anos de idade? Como? E eu nem crente era. Mas Deus usa as coisas improváveis. E Deus usa as coisas pequenas aos olhos do mundo. Eu lembro que com 19 anos eu aceitei a Cristo. Com 25 anos eu passei no concurso. O Senhor abriu as portas e eu pude, naquele dia, comprar a casa da minha mãe. E eu cheguei para ela e disse: mãe, nunca mais ninguém coloca a senhora para fora, essa casa é sua, toma aqui a chave. Mas não fui eu, foi Deus. Ele usou o improvável. Ele usou o improvável. Talvez a sua luta não seja essa, talvez seja outra. Mas eu quero dizer que nessa noite tem aqui aquele que pode fazer o improvável acontecer na sua vida. Tem tudo para não dar certo. Eu quero dizer para você nessa noite que vai dar certo. Tem tudo para não acontecer. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor Deus é poderoso para fazer acontecer. Tem tudo para o negócio não encaixar, mas eu quero dizer nessa noite que Deus é poderoso para fazer esse negócio dar certo na sua vida. Que Ele é Deus. Coloque a vida de alguém aí que você conhece que precisa de um milagre. Deus é poderoso para fazer. E cante conosco: quem sou eu? Adora ao Senhor. Glorifica ao Senhor. Adora ao Senhor. Ele é poderoso para fazer um milagre hoje no teu lar, ou amanhã ou depois, mas confia nele. Valente, sai na força. O Senhor é contigo. Quem sou eu? Para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor. Diga assim para Deus: quem sou eu? Para que a estrela da manhã
ilumine o caminho desse duro coração. Não apenas por quem sou, mas por quê? Mas porque tu és fiel, Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. eu sou como vento passageiro Que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. eu sou teu, eu sou teu, Jesus. Quem sou eu pra ser visto com amor? Mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu pra que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. e ainda escutas quando eu chamo, Me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Jesus, eu sou teu, eu dependo de ti. Me abraça, Senhor, quem temerei, quem temerei? Se eu sou teu, eu sou teu, diga assim, Jesus. não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como vento passageiro, parece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Glória a Deus. Nós pertencemos ao Senhor Jesus. Nossa vida, nossa casa está nas mãos de Deus. Nossas vidas estão nas mãos de Deus. Apenas confie nisso, a sua vida está nas mãos de Deus. Não importa o que você passar, a sua vida está nas mãos de Deus. É Ele quem te sustenta, Ele quem te levanta, Ele quem atende a tua oração, Ele quem atende o teu clamor. A sua vida, a minha vida está nas mãos de Deus. Nós pertencemos a Ele, nós somos dele. Ninguém vai tocar na menina dos olhos de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Abençoe sua família com uma semana cheia de paz. Senhor, em nome de Jesus, concede ao teu povo uma semana cheia da presença do Senhor. Senhor, nos guarda do pecado.
O Senhor não nos deixa, ó Deus, procurar, ó Deus amado, ao limite da tentação. Antes nos ajuda a fugir e não ir atrás. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a andar contigo, a confiar em Ti, a depender em Ti. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a colocar nas Suas mãos, ó Deus, as nossas aflições, as nossas dores, lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade. O Senhor tem cuidado de nós. Senhor, em nome de Jesus, guarda a Tua igreja, guarda cada um de nós, Pai, na Tua presença. Dá a todos, ó Pai, que aqui estão presentes, e os que nos ouvem ou nos ouvirão, uma semana cheia de paz, cheia do Teu cuidado, da direção do Espírito Santo de Deus, da iluminação do Espírito Santo, para que, ó Deus, não nos desviemos, seguindo a nossa vontade, mas que sigamos a Tua vontade. Abençoa os lares, as famílias, esposo, esposa, filhos, cada lar aqui representado. Derrama a Tua graça, derrama o Teu favor. É a nossa oração em nome de Jesus. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre essa igreja, sobre os que nos visitam, seja sobre todo o povo de Deus. E ser desde agora e para todo sempre. A igreja diz: Amém.